boa tarde. Vamos chegando na nossa live de hoje, trazendo um pouquinho aí, dividindo com vocês alguns pontos importantes, né? Algumas questões que a gente vê aí. Olá, Marícia, seja bem-vindo. Que bom vê-lo por aqui. Gratidão pela sua presença. E vamos que vamos. Hoje a gente tem, né, um tema bastante intrigante também, não é? Que é em relação à questão que a gente sempre faz com a gente em todos os sentidos, que é nos sabotar, não é? A gente se sabota constantemente na nossa vida e em todos os momentos sempre surge um que a gente acaba se sabotando, não é mesmo? Bem, para quem não me conhece, eu sou Sil Moraes, sou consteladora familiar e psicopedagoga. E eu ajudo mães, né, que está aí procurando realizar o seu papel de mãe, mas sente que às vezes as coisas estão pesadas, né? Principalmente para aquelas mães que têm dificuldade aí com seus filhos no comportamento, que tem crianças com déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e outros transtornos, autismo, e que essa trilha, né, de mães especiais, vamos dizer assim, todas nós somos mães especiais, né, mas aquelas que realmente têm muito mais energia para fazer o papel delas, cumprirem o papel delas, né? Porque muitos são muito especialistas, muitos atendimentos. E a gente se sabota como mãe, não é? Então, como é vocês aí se sabotando? O pessoal que também está aí na live pelo Facebook, estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Me dá um oi, fala que se tá legal o áudio e diga aí quem está aí, me dá uma boa tarde. É gostoso receber uma boa tarde, né? Não mais que a gente fica aí sempre fechadinhos em casa, é bom receber uma boa tarde. E vamos que vamos. Vamos falar um pouco sobre sabotar. Oxa, esse tema dá pano para manga, né, gente? A gente se sabota com muita facilidade, não é? E o que será que vem? Por que a gente se sabota tanto? Não é? O que acontece com a gente que a gente se sabota tanto? Então a gente tem vários pontos na vida da gente que a gente faz uma trilha. Então a gente pode se sabotar quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. E isso já é uma própria sabotagem, não fazer com que as coisas saiam do jeito que a gente quer, não é? Mas tem coisas que também não depende tanto da gente assim, no sentido de, bom, a gente está aqui, né, todos em casa, então não é algo que eu estou me sabotando deixando de ir trabalhar, não é verdade? É algo muito maior, mas tem uma situação aqui. Só que eu posso me sabotar se eu não criar uma realidade diferente para isso que eu estou vivenciando agora. Então as coisas não saem do jeito que eu quero e aí eu começo a me penalizar por isso, não é? Então eu começo a me judiar por isso, vou me sabotando. Então vai vindo uma coisa atrás da outra e uma não dá certo, a outra não dá certo e a gente vai vivenciando nessa loucura que é a vida da gente. Por quê? Porque não estamos da forma como a gente desejou, como a gente pensou. Então a gente passa a se sabotar. E esse que é um ponto bastante importante. Por que a gente faz isso? Por que a gente não olha para o nosso melhor, para aquilo que é muito maior? O que acontece que a gente vai fazer uma coisa e a engrenagem não vai, né? Nesse aspecto, a gente tem aí um ponto a se pensar do que a gente está fazendo é de fato aquilo que a gente deseja, porque uma das coisas que faz a gente se sabotar também
é quando a gente está fazendo algo que não era aquilo que a gente deseja, não é algo que a gente idealizou, não é algo que a gente pensou, não é algo que a gente planejou. Então, mas a gente vive aquela realidade, a gente vive aquela situação e eu começo a me sabotar. E um dos pontos que nos leva a essa sabotagem constante é quando eu digo para mim, puxa, você é um zero da esquerda, né? Quando eu me deprecio, quando eu falo, pô, mas você não fez isso certo, poxa, isso está dando errado. Estava conversando com uma amiga agora, que elas têm uma situação no trabalho dela, e ela deu tudo errado, né? Poxa, mas um negócio não funcionou, outra coisa não deu certo, fiz desse jeito não deu certo, fez a gente daquele não deu certo. Mas o que acontece dentro dessa história? É que anteriormente ela vivenciou uma coisa com muita expectativa, ela pôs muita expectativa e quando ela viu o resultado não saiu de acordo com o que ela tinha esperado. Então, essa expectativa é que nos faz doer. Tem uma frase muito bonita que é em relação a isso. Não são as situações que me fazem sofrer, são as minhas próprias expectativas. Então, quando eu coloco uma expectativa muito grande em uma determinada situação e ela não ocorre da forma com que eu quero, eu me saboto. No passo seguinte, eu começo a me sabotar. E aí as coisas não começam mais a dar certo para mim. Isso somos com todos nós em vários setores da vida da gente. Enquanto mães também a gente se sabota. A gente poderia ser muito mais tranquilas no nosso dia a dia, na forma com que a gente lida com os filhos, na nossa proposta. Só que justamente quando a gente se depara com aquilo, né, e não é como a gente queria, ou porque eu tenho que fazer um movimento muito mais forte frente a busca por terapias, por ajudas, né? Tenho que levar meu filho a diversos especialistas, ou ele não está se alfabetizando direito, eu passo a me sabotar. E eu vejo nisso como uma forma, eu tento um atendimento disso, não dá certo, eu tento atendimento ali, não dá certo, eu faço isso com meu filho, não dá certo. Então essa sabotagem, ela vem de uma forma muito constante para a gente, porque eu vou impedindo que outras coisas melhores chegam. E quanto mais eu penso dessa forma, que nada está dando certo, mais nada dá certo. Né? A lei da atração aí, né, gente? A gente não pode esquecer dessa lei aí que é muito forte, que é a lei da atração. Então, tudo que você imagina, do que você pensa, você atrai para você. Né? Tudo aquilo que você tem como expectativa, você atrai. Se você tem receio do que vai acontecer, você não vai atrair coisas que são possíveis, plausíveis de acontecer de uma forma fácil, né? De uma forma tranquila. Então, me dê um oizinho quem tá chegando aí, fala oiê, boa tarde, me dê uma boa tarde pra gente, né, sentir o calor aí de quem está chegando, né? Hoje, com o nosso tema aí, autossabotagem, por isso que o nome diz auto, eu me saboto, né? Podem ter as sabotagens, né? A gente tem uma sabotagem do coronavírus, mas é autossabotagem. É quando eu quero que as coisas vão além do que aquilo realmente que eu posso deixar rolar e correr naturalmente. E quando eu vejo para a minha vida e vejo o cenário da minha vida, eu tenho que pensar, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que realmente eu acredito e desejo? Eu estou fazendo aquilo que realmente eu sinto que é bom, que é agradável, que é saudável para mim? Porque isso me leva também a realizar uma autossabotagem. Sabe aquilo, você não quer ir em um determinado lugar, você não quer fazer determinada coisa, né? Não quer encarar determinada coisa, o pneu fura, né? Não dá certo, o carro quebra,
e as coisas não rolam, eu não consigo chegar no lugar, perco a hora, vem gente, o telefone toca, cachorro late, aquela coisa toda, né? E então a gente vivencia esse processo como um campo de energia em que dentro de mim eu não estou dizendo sim para aquilo. Então a autossabotagem vem muito do não dizer sim para aquela situação que eu estou vivenciando. Sim, eu tenho que levar o meu filho nos profissionais. Sim, meu filho tem um diagnóstico agora de transtorno, de deficiência. Sim, eu não estou bem na minha relação enquanto casal. Sim, meu trabalho não está legal, né? E aí, se a gente não diz esse sim absoluto de dentro do coração para aquilo que está acontecendo na vida da gente, a gente começa a se auto boicotar aí, né? Se auto sabotar. A gente não deixa vir o melhor para a gente, porque tem coisas que a gente tem que vivenciar. E às vezes isso pode ser vivenciado por um espaço de tempo muito curto, né? Um espaço de tempo mínimo aí. Então eu vivencio aquilo naquele espaço de tempo. Só que o que acontece? Por eu não dizer sim a realidade tal como ela é naquele momento, para que eu possa incorporar isso e fazer de forma diferente, eu arrasto. Então eu arrasto chateação, eu arrasto preocupação, eu arrasto dificuldades de olhar para aquilo que eu preciso olhar, eu arrasto as dificuldades de auxiliar o meu filho, eu não consigo e eu começo a me sabotar. E quanto mais eu tento, mais eu vou me sabotando. Então, para lá, dá uma parada aí, né? E vamos ser sinceras? Então, vamos começar do ponto zero para acabar isso de vez na vida? Quem é que quer aí? Fala assim, eu quero, né? Eu quero não mais vivenciar essa sabotagem na minha vida. Eu quero que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, primeiro passo, qual a expectativa que você estava em relação a essa situação, né? O que você esperava encontrar hoje dentro da sua casa ou encontrar neste momento que você está aí tentando fazer a lição com o seu filho e ele está, né, correndo para lá, correndo para cá e não realizando a atividade da forma que você precisaria fazer com ele. Ou qual o comportamento que ele está tendo neste exato momento que te frustra e que te chateia. Então, que expectativa você tinha nesta situação? Então, diga sim para isso, né? Sim, ok, então deixa eu parar. Parei, disse sim, tá? Tá um caos aqui dentro de casa, tá um caos dentro de mim. Eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais, eu preciso de uma saída. Então, ok, calma, respira fundo. Sim, eu digo sim para isso. Eu digo sim para isso que eu estou com dificuldade de lidar. E vou identificando o que é que está difícil de lidar. Está difícil de lidar porque eu tenho uma expectativa e o que eu tenho de vivência não está correspondendo à minha expectativa. Não está correspondendo a mim. Aquilo que eu tenho dentro do meu coração e que eu queria realizar. Então a gente vê, né, que primeiro momento para a gente evitar a autossabotagem, eu digo evitar porque vira e mexe o nosso inconsciente, ele dá uma travadinha, ele puxa o nosso tapete. Então um dos momentos é a gente parar de brigar com aquilo que a gente está brigando. Parar de lutar, brigar contra aquilo que é a nossa realidade de hoje. A vida que você tem hoje. Até para que você possa olhar para ela e ver o que ela tem de melhor e ver o que ela tem de potencialidade para você mudar. Então, parar e olhar para isso. Olhei para isso, eu vou identificando
os meus sentimentos em relação a isso que eu estou vivenciando. Eu estou frustrada por quê? O que eu não quero que aconteça? Identifiquei isso? Ótimo. Então eu identifiquei, vamos trazer aí para as mamães um exemplo, e depois, se vocês quiserem, pode colocar onde vocês se auto-sabotam, porque daí eu vou explanando mais em cima da realidade de vocês aí que estão me ouvindo, ok? Então, em relação às mamães que estão lá com as crianças, que ela tem uma demanda muito maior, com muito mais dificuldade para ter atenção, e eu tô ali querendo que a criança faça a atividade, e a criança me traz uma outra situação, e eu logo na sequência me saboto. Sabe como eu me saboto? Às vezes desistindo. Às vezes eu falo, sabe uma coisa? Não quero, guarda tudo, deixa para depois, não quero. E eu desisto, né? Eu não faço, não olho para aquilo e me pergunto rapidinho o que eu queria. Eu queria que ele sentasse bonitinho. E qual o comportamento que ele está tendo? Não, ele não está sentando direitinho, ele está agitado hoje. Então, por que será que ele está agitado? O que ele quer? Então, eu passo a dialogar com aquela reação e aquela situação que está na minha frente. Eu passo a me perguntar, eu passo a fazer perguntas para mim mesmo. É dessa forma que a gente sai da autossabotagem. A autossabotagem não é buscar a resposta em outras situações ou em outras pessoas. A autossabotagem é você se perguntar o que está ficando difícil para você, no que você está se frustrando, o que te deixa com raiva, o que te deixa mal. E aí você vai percebendo onde está a energia e de como você pode mudar, como você pode fazer de forma diferente isso. E é legal, né, gente, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente faz esse processo com a gente, porque não é um processo fácil, tá? Não é um processo simples. Isso demanda exercitar. Demanda exercitar todos os dias que você se depara com uma coisa que você fala, puxa, me sabotei de novo. Vou contar um segredinho aí, né? Eu tenho que tomar umas vitaminas aí e é cheio de comprimidos. Eu não gosto de tomar comprimidos, né? E eu me saboto. Eu me saboto por quê? Porque eu quero atender uma parte da minha parte física que precisa dessas vitaminas, né? Quero me fortalecer, mas eu não gosto de tomar comprimidos. Logo, o que eu faço? Eu me auto-saboto, eu esqueço. Eu esqueço de tomar os comprimidos que eu preciso, né? E aí eu me pergunto, por quê? O que acontece que você não está tomando os comprimidos? Eu não gosto de tomar comprimido. Por quê? Porque eu tomo comprimido com a realidade de que comprimido está associado à doença. E eu não gosto de me aliar à doença. Então, é bem por aí, né? E aí eu começo a dialogar comigo, mas espera lá, você está tomando comprimido, que são suplementos, são vitaminas. Não é porque você está doente. Então, é um comprimido que vem a mais. Ok, é para fortalecer o cabelo, é para fortalecer a unha, tá tendo muita queda de cabelo, ok. Tá com uma falha um pouco mais na memória, ok. Então, vamos olhar para isso. Então, quando eu olho para isso, eu me vejo. O que significa para mim o meu cabelo? O que significa para mim, né, o meu físico? Puxa, significa isso, isso, isso. E o que está acontecendo na minha vida que eu não estou correspondendo a essa minha expectativa? Por que não está correspondendo a essa expectativa? E aí eu olho para essa expectativa. Minha expectativa era essa. Então, eu crio uma situação que é a realidade de cair os meus cabelos, e aí eu tenho que tomar os comprimidos e eu saboto de não deixar tomar os comprimidos.
Trazendo para casa com os filhos é a mesma coisa. Por que que eu deixo a minha casa bagunçada e eu não consigo pôr ordem na casa e fazer com que eu tenha tempo para os meus filhos e que eu tenha tempo para mim? Por que que eu estou me sabotando dessa forma? O que que eu quero com isso? O que eu estou olhando para isso? Então eu deixo tudo bagunçado, eu deixo minha vida um caos porque eu não quero olhar para algo. Eu estou negando algo. E dentro do olhar sistêmico, dentro da perspectiva sistêmica, a gente tem uma coisa que se chama exclusão. Tudo aquilo que a gente quer excluir da nossa vida. E às vezes a gente quer excluir um sentimento, às vezes a gente quer excluir uma emoção, às vezes a gente quer excluir uma experiência, uma história. E tudo que eu desejo excluir da minha vida, eu crio um emaranhado. Eu crio uma situação que depois eu fico na lamentação. Por quê? Porque eu passo a perceber aquilo como duro, como pesado. E nós, seres humanos, né, gente? A gente é tão confusos dentro da gente mesmo, porque é tão mais simples e mais fácil quando a gente pode parar, olhar e dizer um sim para aquilo que a gente está vivenciando. Sim para aquilo que a gente sente. Nós fomos culturalmente educados para não assumir sentimentos como raiva, como angústia, como tristeza, não é? Haja visto quando você tem uma situação, a pessoa fala assim, não fica triste não, deixa isso para lá, calma, olha, tudo vai se resolver. Mas esse não fica triste é um ponto que a gente está tentando excluir algo. Ao passo que se a gente fizer um movimento, ok, eu assumo, eu estou triste, eu fiquei magoada sim com aquela situação, eu fiquei triste sim com aquela situação. E aí, diante disso, eu posso fazer algo diferente. Porque eu reconheço aquela energia, aquela situação dentro de mim. E aí eu posso olhar para ela e dizer, ok, como que eu posso fazer disso um potencial criativo na minha vida? Como eu posso mudar isso para me tornar melhor ainda? Então, pegando lá o exemplo, né, da minha amiga que queria fez uma situação e ela fez tão perfeito, tão bonitinho e não deu o resultado que ela queria. No entanto, neste segundo momento, ela está se auto-boicotando e nada está dando certo. E o diálogo dela é, poxa, eu preciso parar de querer que tudo seja perfeito na minha vida, que tudo seja quadradinho. Então, o que ela está pedindo para a vida? Me mande uma situação caótica, porque eu preciso sair do que é quadradinho. Então, me mande uma situação caótica. E é isso que a gente traz para a vida da gente, para o nosso aprendizado. Por isso que a gente fala auto-boicote. Auto-boicote é algo que a gente cria, uma realidade que a gente cria para a gente olhar aquela emoção, aquele sentimento que a gente precisa olhar. E aí ela traz uma situação caótica na vida dela, as coisas não dão certo, as coisas não estão perfeitas. Por quê? Porque ela tem que lidar e dizer sim para essa questão que não é perfeita. E quando ela disser sim para essa questão, quando ela sacar e disser sim para isso, ok, né? Feito é melhor que perfeito. Então eu digo sim para esse sentimento e eu vou olhar para isso, não está perfeito. Então, ok, eu vou vivenciar isso sem estar perfeito. E aí ela pode, de fato, melhorar. Aí essa situação ela vai se tornar criadora, porque o potencial criativo nosso é justamente no ponto onde nós estamos se auto-sabotando. Quando a gente começa a se auto-sabotar e quando a gente percebe no que a gente está se auto-sabotando, a gente tem a possibilidade de criar uma nova realidade para a gente. Olha que legal!
E quando a gente cria uma nova realidade, a gente pode estar criando um novo negócio, uma nova forma de fazer as coisas, uma técnica diferente para eu usar com o meu filho em casa, né? Eu crio uma possibilidade de atividade diversificada para ele, eu crio uma rotina diferente que me atende a minha família, eu crio uma forma diferenciada de falar numa situação mais difícil, eu crio infinitas possibilidades. Por que eu crio essas infinitas possibilidades? Porque eu auto-me-saboto, eu olho para isso, digo sim para isso, vejo a energia que tem isso, a emoção que tem nesta situação, né? E aí eu crio algo novo com aquilo, eu faço algo diferente. Então, se eu quero uma perfeição, eu estou criando uma realidade totalmente caótica para eu aprender a lidar, que não preciso estar tudo perfeito, eu não preciso ser tão exigente comigo dessa forma, eu posso atuar e ser mais leve na minha vida. Então essa situação vem, né? Essa situação de exigência, as coisas me exigindo vem. Então parem e pensem, tá? Vamos lá, um exercício bem legal de a gente fazer. Olha para hoje a vida de vocês e o que vocês estão se auto-sabotando. Em que área mais da vida de vocês estão se auto-sabotando? E veja como vocês podem olhar nisso, neste processo de reconhecimento dessa situação. Tem um filme que é o... deixa eu me lembrar aqui. É sobre Deus, mas ele tem que construir, eu vou lembrar o nome do filme. Quem lembrar, me ajuda aí, anota, manda o nome do filme para mim. É que ele tem que construir uma arca, né? Então Deus dá para ele o desafio de construir uma arca. E a esposa dele, num determinado momento, ela vendo ele de barba, cresce a barba e ele fica igual Moisés e vai lá e tenta construir a arca e todo mundo chamando ele de doido, né? E chega um determinado momento do filme que ela, enquanto esposa, não aguenta mais aquela situação, né? Ela não aguenta mais aquela realidade e ela vai embora, ela pega os filhos e vai embora. E no meio do caminho para numa lanchonete e quem serve ela é Deus. E aí tem uma fala muito bonita que é assim: o que você pediu? E aí ela pensa: puxa, eu pedi mais união na minha família. Então, e Deus fala para ela: então, você pediu mais união, Deus mandou uma situação para você ter união. E aí ela retorna e se une ao marido e contribui com o marido, e os filhos participam e contribuem com o marido na jornada que ele tinha que fazer. Então, a autossabotagem é que assim, eu quero algo, mas eu não quero me implicar nisso que eu desejo. Eu quero algo, mas eu quero que a situação venha pronta para mim. Eu quero que a situação já venha de uma forma rápida. E por essa situação não vir dessa forma rápida, eu começo a me auto-sabotar, que é onde vem uma outra situação para eu vencer isso. Então, se eu crio uma realidade porque eu quero tudo muito perfeito, né? E as coisas não dão certo por esse perfeito, eu crio uma situação que é um pouco mais caótica para eu lidar com essa minha autoexigência. Vamos lá trazer assim um outro exemplo, né? De características. Vocês já vivenciaram em algum momento da vida de vocês? Acho que não aconteceu isso. De vocês começarem as coisas e não fluir, parece que interrompe, mas você tá com um desejo de realizar, só que cada hora vem, interrompe, né? Então, e que a gente faz a leitura aí também como uma autossabotagem, né? Onde a gente não consegue ter uma cadência naquilo que a gente está
executando. E a gente tem clareza do objetivo da gente, a gente tem clareza do desejo da gente, mas a gente não consegue ver a sequência daquilo realizando. E aí você fala, bom, o que está acontecendo? Às vezes a autossabotagem vem porque a gente não pode finalizar as coisas. É muito difícil o final das coisas. Na verdade, a gente tem a dificuldade de fechar ciclos. Dentro da constelação familiar, né, do pensamento sistêmico, o que a gente observa com isso é que em algum momento da vida da gente, a gente teve o amor que a gente chama de amor interrompido. Então, ali até os 14 anos de idade, acontece algo na nossa vida em que a gente interrompe, em que a gente faz o amor interrompido, né? A gente tem o amor interrompido. Então, quando a gente tem esse amor interrompido através ou de um falecimento de um dos pais, ou porque a gente esteve aí internado enquanto criança, algo na vida da gente que nos separa um pouco mais do papai e da mamãe. E esse fluxo do amor, a gente também vai levando para outras situações da vida. Então parece que as coisas não concluem, parece que as coisas não fecham. Eu começo e paro, eu começo e paro, eu começo e paro. Eu falo que acho que eu estou aí me auto-sabotando. Porque essa autossabotagem é de chegar ao final, de concluir essa história, nada mais tem a ver com uma questão de eu sou incapaz de, né? E a gente associa muito, nossa, pode até ter o ponto, poxa, eu não tenho habilidade de realizar isso, por isso eu não consigo finalizar as coisas, mas às vezes não é isso que está por detrás, às vezes é essa questão do amor interrompido frente aos nossos pais que a gente não consegue ir. Então, quando a gente estabelece esse vínculo, o fluxo do amor vai e a gente finaliza. Só que quando a gente finaliza um processo, às vezes tem pessoas que se auto-sabotam porque elas não querem terminar aquilo. Elas querem se manter naquele propósito, naquele ciclo de desenvolvimento. Então, é quando a gente não deixa as coisas se fecharem. Então, é aquele curso que a gente queria tanto fazer e começa a largar na metade, né? Já tentou uma vez, já tentou duas. É aquela atividade, aquela arrumação de casa que a gente faz e também deixa para metade. Então, tudo a gente vai largando pela metade no nosso caminho. E com os filhos, a gente faz a mesma coisa. Você começa uma dinâmica com o seu filho e fala assim, nossa, eu vou agora, o que eu vou fazer com você? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai ir mais para o parque, a gente vai brincar mais. Quantas promessas as pessoas estão fazendo para si mesmas neste momento em que a gente está recluso aí nas nossas casas? E quantas coisas vocês estão dizendo que quando acabar o coronavírus, vão seguir. Será? Né? Se a gente não disser sim para a situação que a gente está vivendo hoje e sim para tudo que a gente possa fluir e deixar fluir, a gente não vai fazer. Nós vamos voltar no ritmo que a gente estava anteriormente e de nada valeu essa experiência que a gente teve aí de não estar, né, com as coisas que a gente mais gosta. Eu adoro fazer pedal, trilha, né? Eu adoro estar no meio da natureza, não é? E para mim foi um exercício bem grande estar em casa também, vivenciar minha casa e curtir. Mas já que eu não posso dançar, fazer tudo que eu gosto de fazer, então eu digo sim para essa situação e vou descobrir outras coisas. E não fico interrompendo o processo. Por isso que quando a gente está tentando fazer as coisas e parando, primeiro a gente olha sistemicamente isso. Se não houve este amor interrompido através dos nossos pais por alguma situação na nossa vida. Feito isso, a gente olha no que mais eu posso
trilhar e olhar e dizer sim para as coisas que vão acontecendo ao longo da minha vida, né? Que eu vou dizendo sim, tomo para mim e faço de uma forma diferente. Ok, não posso fazer minha trilha, não posso fazer dos meus passeios, não posso ir dançar, estou em casa. Ok, então o que eu digo sim para isso e o que eu posso fazer aqui na minha casa, né? Eu continuo fazendo os meus exercícios, eu continuo dançando, né? Já não dá para dançar com parceiros, mas eu continuo dançando, brincando, eu continuo falando com os meus amigos, eu continuo trabalhando, eu crio uma nova forma de trabalho. Então vocês percebem que não me sabotam, né? A gente não se sabota no nosso processo, a gente faz uma releitura e segue em frente. Porque essa que é a sacada, né? A sacada é a gente ir em frente. Agora, um outro ponto que nos faz, né, se auto-sabotar é o medo. Nós podemos ter medo de muitas coisas. E o medo faz a gente se paralisar. Faz a gente não vencer os nossos desafios, faz a gente não encarar as possibilidades, esses desafios. E é onde a gente se auto-sabota. E o medo, ele tem uma característica bastante interessante que a gente precisa olhar para ela. Quando a gente faz uma constelação e a gente põe dentro da constelação o representante para nós e o representante para o medo, é muito interessante que o medo, vocês vão achar engraçado isso, mas o medo, ele tem uma energia de amorosidade. Por quê? O medo, ele está dizendo para a gente, se deixa se cuidar, né? Se permita. O medo é um convite para a gente poder se permitir naquilo que a gente tem que lidar, com aquilo que a gente tem que fazer na vida da gente. Então se permita. E aí a gente começa a criar os medos, né? Medo de não dar certo. Então se permita dar certo. Medo de não gostarem. Se permita que alguém não goste ou que alguém goste do que você vai fazer, né? Medo de não ter sucesso. Então se permita errar e aprender com isso e avançar naquilo numa escalada até você conseguir chegar no sucesso que você quer. Então é muito legal isso quando a gente pode observar essa autossabotagem, né? Observar o que está por detrás dela e dialogar com ela, né? Dialogar com as nossas possibilidades, o nosso fortalecimento e a nossa dinâmica como um todo, não é verdade? Então isso é muito gostoso quando a gente pode fazer isso pela gente e por a gente, ok? Bom, vamos ficando por aqui hoje, parando às 16 horas. Se alguém tiver, né, alguma dúvida e quiser estar participando, está aberto aí, a gente pode tricotar mais um tempinho. Se não, né, a gente vai parando hoje aqui e trazendo aí novas lives. Todos os dias a gente vem conversar um pouquinho a respeito de um tema. Então faça um exercício. Me digam aí o que vocês estão se auto-sabotando e vamos pensar juntas. Perguntem, né? Vai lá na página Sil Moraes do Facebook e tem lá, se você tiver 1 hora comigo, o que você quer perguntar? Perguntem que eu venho aqui refletir um pouco com vocês e a gente vai aí se fortalecendo. E eu peço para vocês, né, se gostaram, compartilhem, deem um like, põem o coraçãozinho aí, não é? E acompanhem as postagens do Facebook, do Instagram, do YouTube, certo? E eu tenho também um canal do Telegram,
onde a gente tem a possibilidade de conversar também ali, mais juntinhos, né, mais próximos também, ok? Então fiquem com Deus, boa tarde para vocês e pensem aí um pouquinho na autossabotagem, ok? Ô Magda, que linda, prima linda! Espero que esteja tudo bem com a família, tudo bem com todas as pessoas, né, do lar aí e de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau!